Fala, gente linda da terceira série, tranquilidade. Professor Bob na área, Geografia 1. Vamos conversar sobre Geologia, tema pertinente ao módulo 4. Um grande obstáculo que eu percebo que os alunos enfrentam na aula de Geologia é a questão temporal. Nós estamos acostumados a lidar com o chamado tempo histórico, certo? Contabilizado a partir do surgimento do homem na Terra. Vamos colocar aí 1 milhão de anos. Só que a geologia trabalha com o tempo geológico. 4 bilhões, 600 milhões de anos, que é o tempo contabilizado a partir do surgimento do planeta Terra no universo. E aí, pensar o seguinte, quando o professor de História entra na sala e trabalha a Revolução Francesa, lá no século XVIII, você tem que fazer o esforço de levar o seu raciocínio para 3 séculos atrás. Só que na geologia, o esforço é muito maior, porque eu vou trabalhar processos que aconteceram há centenas de milhões de anos atrás, às vezes bilhões de anos atrás. Só que eu estarei aqui o tempo todo para enfatizar quando aconteceu, quanto tempo demorou para desenrolar tal processo, para que você possa absorver com tranquilidade essa questão temporal e automaticamente entender melhor o que vai ser abordado. Essa questão temporal é tão complexa na geologia que você pode observar, por exemplo, a chamada escala ou coluna geológica. É uma espécie de calendário da Terra. Então, todos os bilhões de anos da Terra foram divididos, só que nós compartimentamos o nosso tempo histórico em milênios, séculos, anos, né? Porém, dividir tanto tempo da Terra nesse mesmo processo, certo? Usando esse mesmo artifício, ficaria complicado. Então, os geólogos criaram uma compartimentação temporal em era, período, certo? Então, aqui você consegue observar de baixo para cima, numa ordem crescente cronológica, do mais antigo para o mais recente, perfeito? E aí eles foram colocando, por exemplo, fatos importantes que aconteceram em cada era, em cada período, quantidade de anos correspondentes a cada era, período. Aí você pensa, ai caramba, será que eu vou ter que saber tudo, Bob? Os nomes dessas eras, esses períodos todos, quantos anos cada era e período tiveram, os fatos que ali aconteceram. Não necessariamente, é muito comum que as questões que trabalham a escala geológica, elas tragam a escala geológica ilustrada, certo? Para que você possa olhá-la, interpretá-la e tirar alguma informação dela. Mas é interessante você ter conhecimento para que você possa ter um mínimo de familiaridade, para ao se deparar com ela, você vai saber resolver. Então, por exemplo, uma questão que vai falar sobre os dinossauros, né? Que é um assunto que geralmente desperta muita curiosidade. Então, você vai chegar aqui na coluna e vai perceber que na era mesozoica, no período triássico, eles surgiram. E no período jurássico houve, na verdade, a extinção. Essa era mesozoica ela teve aproximadamente 70 milhões de anos de duração e ela aconteceu aqui aproximadamente os 400 milhões de anos atrás. Tudo isso você vai concluir numa simples observação dessa escala geológica. Tudo bem? Vamos dar continuidade falando a respeito das camadas internas da Terra. Eu costumo comparar a Terra a um ovo, para que você possa entender mais ou menos a questão das camadas que ela possui. O ovo possui 3 camadas, uma externa, a casca, e 2 internas, clara e gema. A Terra também. A Terra também tem sua casca, que é a litosfera, tem a sua clara, que é o manto, e tem sua gema, que é o núcleo. Vamos analisá-las separadamente. Então aqui, você tem a litosfera, que é a parte externa da Terra, a casca da Terra, certo? Ou também chamada de crosta terrestre. A litosfera é composta por rochas, ela tem a sua parte oceânica e a sua parte continental.
Aqui nesse desenho você vai observar, olha, o que está em azul é a parte oceânica, que está sob os oceanos, e o que está em verdinho aqui, ó, os contornos continentais, é a parte continental dessa litosfera. Correto? Queridos, percebam também que existe uma diferença de espessura entre as camadas que compõem, na verdade, a litosfera. A parte oceânica ela vai variar de 5 a 10 km de espessura e a parte continental de 30 a 80 km. Abaixo da litosfera, ou já no interior da Terra, temos o manto. Cara, o manto ocupa um espaço significativo no interior do planeta, tanto que ele é subdividido em superior e inferior, certo? E por último, o núcleo, que vai ser dividido em externo e interno. O núcleo, composto por níquel e ferro, não é à toa que ele é chamado também de NIF. E quanto à composição, o manto, não esquecendo, ele é composto, certo? Ele é formado por um material chamado magma. Aquilo que você vê quando um vulcão entra em erupção, que a gente chama de lava vulcânica, né? O nome científico dele, na sua condição interna, é magma. Notem que entre as camadas há umas fases de transição, certo? Entre a litosfera e o manto, nós temos uma transição chamada de descontinuidade de Mohorovitz, e entre o manto e o núcleo, uma outra fase de transição chamada de descontinuidade de Gutenberg. Beleza? Tem total consciência que vocês entendem que a variação de profundidade até o núcleo também gerará um aumento significativo de temperatura, certo? Porque essa informação da temperatura vai ser importante para alguns processos vindouros aqui durante a aula. Ok? Beleza? Continuando, vamos conversar agora sobre o papel na história geológica representado por esse carinha aí da foto, um alemão, Alfred Wegener. Não sei falar alemão, não sei se a pronúncia se aproximou do que deveria. Vou chamar de Fredinho, que há tanto tempo que eu falo dele, que já tenho até intimidade. Cara, Fredinho chegou para a comunidade científica no início do século XX e falou o seguinte, olha, os continentes nem sempre estiveram onde estão. Segundo o Alfred, na verdade, existiu um único continente, aqui, ó, chamado de Pangeia, que era banhado por um único oceano chamado Pantalassa. E aí, o Fredinho disse que essa Pangeia foi se quebrando aos poucos eu digo centenas de milhões de anos, mais de 200 milhões de anos, e os pedaços foram migrando, se movimentando, foram derivando até chegar na posição atual que nós conhecemos. A esse processo ele chamou de deriva continental. E aí eu vou com vocês acompanhar aqui passo a passo como essa deriva aconteceu. Então se liguem, olha só, aqui nós temos a Pangeia, certo? E estamos a 237 milhões de anos atrás. O tempo vai passar, vai acontecer o início da fragmentação. Ó, já estou a 195 milhões de anos. Vamos notar que a Pangeia já se dividiu em duas partes, uma superior chamada de Laurásia e uma inferior chamada de Gondwana. A Laurásia vai dar origem a tudo que a gente entende como hemisfério norte e a Gondwana vai dar origem ao que a gente entende como hemisfério sul. Perfeito? Eu vou pedir atenção a algumas situações. A Antártica, a Austrália e a Índia encontram-se aqui, ó, todas conectadas na Gondwana. Percebam que África e América do Sul estão juntas. São situações que eu vou pedir que você vai observando conforme eu for mudando aqui as imagens. Ó, passou o tempo, já estamos a 152 milhões de anos atrás. Vai passar mais um pouco. Percebam que a África e a América do Sul já se separaram. A Índia já não está mais conectada à Austrália e à Antártica, certo? Vai passar mais um pouco de tempo, ó. Vamos chegar a 50 milhões de anos atrás.
olha o quanto a Índia já derivou. A Austrália e a Antártica já estão separadas e percebam os contornos dos continentes já vão assumindo a visualização que a gente mais ou menos tem hoje. Vamos chegar aqui a 14 milhões de anos atrás. Notem que a Índia já foi e se conectou com essa massa continental formada por Europa e Ásia, que a gente chama de Eurásia. Uma informação interessante, conforme os espaços foram surgindo entre as massas continentais, o que era o Pantalassa foi se distribuindo por esses espaços, ocupando esses espaços, dando origem aos oceanos que conhecemos. E o chamado mundo atual, certo? É a posição a qual vocês foram geograficamente alfabetizados em relação aos continentes. E aí, sempre uma mão levanta durante as minhas aulas e pergunta assim, professor, mas essa deriva continental aí, ela parou? Ela acabou? Os continentes estão estáticos? Não. A partir de processos que nós vamos ver ainda nessa aula, nós afirmamos, os geólogos afirmam que essa deriva continua, que os continentes continuam a sua movimentação. Claro que é uma movimentação imperceptível, papo de milímetros, no máximo centímetros por ano, certo? Mas que ao longo de centenas de milhões de anos, somados esses centímetros e milímetros deslocados, vamos perceber, obviamente, um maior distanciamento, posições diferentes de maneira geral dos continentes. Isso faz com que algumas comunidades geológicas já venham estudando, fazendo estimativas, previsões de possíveis novas posições para os continentes. E aí eu trouxe aqui as 4 mais difundidas no meio científico. Essa aqui eu coloquei até em destaque numa cor diferente, a chamada aurica, porque há um consenso que ela se aproxima mais de uma possível realidade futura. Ela leva mais em consideração as direções e as velocidades de movimentação que acontecem na atualidade, certo? Agora, durante essa deriva continental, a Austrália, eu mostrei que estava junto com, certo, a Antártica e a Índia, houve uma separação, só que da Austrália saiu um pedaço de continente, no qual hoje a gente convenciona a identificar a ilha Nova Zelândia. Só que percebam todo esse pontilhado vermelho aqui ao redor. Isso tudo é uma massa continental que está embaixo d'água. A Nova Zelândia faz parte dela, só que a Nova Zelândia é uma parte mais alta que emergiu e tudo isso aqui, aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, está embaixo d'água. E existe um conjunto de geólogos que vem aí solicitando que essa parte continental seja oficializada como um novo continente. Já tem até nome, Zelândia. Então, óbvio que isso não acontece de uma hora para outra, demanda toda uma questão de consenso da comunidade científica, até porque ao longo do tempo foram surgindo padrões muito distintos de se definir uma área ou não como continente. Então, isso ainda vai desenrolar bastante, mas o interessante é você pensar que é possível, pelo menos há uma discussão da configuração aqui de um novo continente, que seria chamado de Zelândia, aqui um compartimento continental que se desprendeu da Austrália ao longo da deriva continental, ok? Mas vamos voltar para o Fredinho, que a história não acabou. Lindos, o Fredinho ele não dormiu, um dia acordou, um outro com insight de que houve Pangeia, que ela se quebrou, que os pedaços derivaram. Não, na verdade, o senso científico dele foi aguçado por algumas evidências. Essa imagem representa, colocando aqui a África e a América do Sul como se fossem peças de um quebra-cabeças que se encaixa perfeitamente. Então, isso chamou atenção. Será que ele ficou pensando, será que é apenas uma coincidência? Agora, informações adquiridas a partir do trabalho de outras ciências corroboraram muito o raciocínio do Fred. A paleontologia, a arqueologia, com o estudo de fósseis, trouxeram a seguinte ideia.
Percebam aqui, ó, eu tenho exemplos de espécies de animais e vegetais que viveram há centenas de milhões de anos atrás e que viveram em continentes diferentes. Só tem um detalhe: vegetal não se movimenta e também animais terrestres não nadam. Então, como explicar essa espécie aqui, por exemplo, ó, o Triássico do réptil, Lytrosaurus, o nome. Ele viveu na Antártica, na Índia e na África. Ou seja, foram encontrados fósseis desse animal terrestre nesses 3 compartimentos continentais. Como isso aconteceria, como ele viveria nessas 3 partes, se existisse um oceano ou alguns oceanos entre essas partes. Impossível. Então, a partir da semelhança dos fósseis de vegetais e animais terrestres encontrados em compartimentos continentais diferentes, somados em caixes, ele usou isso como embasamento, como evidência, para corroborar a teoria da deriva continental. A questão é, como isso aconteceu? Ele disse que foi a ação da gravidade. E aí os físicos mais especializados nessa área fizeram seus estudos e comprovaram que a gravidade não tem força suficiente para promover um evento de tamanha magnitude. Então, a teoria da deriva continental, por um tempo, ela ficou semi-acreditada, porque as evidências gritavam, só que a explicação dada pelo Fredinho não foi correta, cientificamente falando. Anos depois, com evolução tecnológica, com mais informações da ciência, geologia, chegaram a essa conclusão de que a nossa litosfera não é uma camada rochosa única. Ela é toda compartimentada, toda dividida em grandes pedaços que estão encaixados perfeitamente uns nos outros. Percebam que as variações de cores aqui representam cada pedaço desse, certo? Eles deram o nome de placas tectônicas, certo? E a questão das placas tectônicas existirem, melhor, a questão da litosfera ser dividida em grandes pedaços perfeitamente encaixados, já trouxe muitas informações que nós vamos ver. É só pensar no seguinte: as placas tectônicas aqui representadas por essa parte cinza, a litosfera, correto? E abaixo da litosfera, lembrando, temos o manto, composto por magma, material de consistência aproximadamente viscosa, quase que pastosa. E eu pedi que você reforçasse a ideia na sua cabeça da diferença de temperatura, né, existente entre as camadas. No próprio manto, que ocupa um espaço muito significativo, você vai ter moléculas de magma quentes aqui e muito mais quentes aqui. Então essa variação de temperatura sofrida pelas moléculas de magma no manto vai criar um movimento delas cíclico de ascendência e descendência, que as setas vermelhas representam. Então esse movimento cíclico realizado pelas moléculas de magma no manto faz com que o manto se movimente o tempo todo. O nome dessas correntes aqui, ó, melhor, o nome desse movimento representado pelas setas aqui, corrente convectiva ou corrente por convecção. Então essas correntes convectivas fazem com que o manto se movimente o tempo todo. E aí você é inteligente demais. Você já sacou que se o manto, né, que é uma camada com uma consistência aproximadamente viscosa, está o tempo todo em movimento e sobre ele há imensas placas rochosas, é óbvio que essas placas rochosas vão ser movimentadas involuntariamente. Aí você pensa, tá, então essas placas tectônicas, elas se movimentam o tempo todo porque tem um manto abaixo delas se movimentando. Aí já começaram a tirar conclusões do porquê que a Pangeia quebrou, do porquê que os pedaços foram derivando, do porquê que eles se movimentam até os dias de hoje.
porque a litosfera é constantemente movimentada pelas correntes convectivas que acontecem no manto, certo? Então surgiu a teoria das placas tectônicas e, a partir das placas tectônicas, muitos outros fenômenos que são perceptíveis e são, na verdade, atuantes na parte externa, inclusive, passaram a ser explicados. Então, tudo que tem a ver com placas tectônicas, que automaticamente está associado com processos que vêm de dentro. E aí nós vamos chamar de agentes endógenos ou internos do planeta. Então a gente vai começar a conversar sobre que tipo de movimentos as placas fazem, quais são as consequências, falar de processos como vulcanismo, como terremotos, formação de cadeias montanhosas. Tudo isso está associado com as forças internas do planeta, por mais que se desdobrem externamente. Então, falou de placas tectônicas, é pensar em agentes internos, é pensar em agentes endógenos do planeta. Show? Esses nomezinhos aparecem com frequência. Lindinhos? E aí, essas imagens aqui, elas são bastante esclarecedoras. Eu tenho na parte superior o planeta, com aqui o delinear das placas tectônicas. Essas setas vermelhas representam as movimentações que elas fazem, as direções dessas movimentações. E se você comparar agora com, vamos observar a imagem inferior. De novo, o planeta, só que agora eu tenho bolinhas vermelhas e tem uma mancha rosa aqui contínua. Na legenda você percebe que as bolas vermelhas representam áreas de vulcanismo ativo. Já a mancha rosa representa a área de tectonismo, de abalos sísmicos, terremotos o tempo todo, certo? Aí você vai olhar assim, peraí, o que eu posso concluir comparando as duas imagens? Que tanto os terremotos, e a ação vulcânica ativa, elas coincidem com o quê? Com o contorno, com as bordas das placas tectônicas. Então, você vai levar em consideração que vulcanismo ativo e ocorrência de terremotos com frequência e intensidade próximo às bordas das placas tectônicas. Então vamos pegar aqui, placa sul-americana, Brasil está aqui e o Chile está aqui. Então o Brasil, se você observar, está na parte central da placa sul-americana, distante das suas bordas. Isso faz com que o Brasil seja um território onde não há terremotos de grande intensidade e nem vulcanismo ativo. Quando a gente leva em consideração o Chile, aqui, na bordinha da placa sul-americana, entrando em contato com a outra placa vizinha de Nazca, e aí você conclui e você tem conhecimento do Chile, um país que sofre com terremotos, um país que sofre com vulcanismo, um país que tem uma cadeia montanhosa no seu território. Então, aos poucos nós vamos aqui entendendo os procedimentos de terremotos, vulcanismo, como surgem cadeias montanhosas, falhas geológicas, vamos ver tsunamis, certo? Todos esses processos, eles acontecem em quantidade e intensidade próximo às bordas das placas tectônicas, onde a intensidade, onde a geração de energia por conta dos movimentos delas, são maiores. Tudo bem? Beleza? E aí, falando em movimentos das placas, as placas elas podem se movimentar horizontalmente ou verticalmente. Vamos focar nos movimentos horizontais, que são geradores de consequências mais significativas. Tá? O movimento horizontal das placas tectônicas é chamado de orogênese. E a orogênese ela pode ser de 3 tipos. Vamos conversar aqui com essa imagem que mostra 2 placas se chocando. Certo? Elas estão indo na mesma direção. Então, nós vamos chamar de orogênese convergente ou por convergência. Nesse caso aqui ao lado, as placas estão fazendo o movimento contrário. Orogênese por divergência. Elas estão se afastando. Aqui, notamos que elas não estão nem chocando e nem afastando.
elas estão fazendo um movimento de deslizamento uma na outra, certo? Essa roçada que uma, na verdade, placa dá na outra, nós vamos chamar de orogênese transcorrente ou transformante. E aí, agora, subsequentemente, eu vou trabalhar cada uma das orogêneses, expondo qual a principal consequência ou quais os principais desdobramentos que cada uma é responsável. Mas aí eu noto que o aluno tem uma fixação muito grande pela orogênese convergente. Para o aluno, tudo é placa se chocando, tudo é placa batendo. Lindões, é óbvio que o choque de placas tectônicas é gerador de uma grande energia e as suas consequências são bastante relevantes, mas nem tudo está atrelado à convergência. Por exemplo, terremotos e vulcanismo. Para o aluno, tudo tem a ver com convergência. Não. Tanto a transformância quanto a divergência e a convergência são associadas a terremotos, a vulcanismo, que vamos ver mais à frente. Correto? Então, vamos desconstruir alguns mitos geológicos e suas lindas cabecinhas. Bacana? Lindões, vamos começar a falar sobre essa convergência aqui, ó. Tem duas placas tectônicas, notem que elas estão, ó, se chocando. E aí, percebam que ao longo de centenas de milhões de anos, essa placa ela foi sendo mais forte, mais resistente. Essa placa aqui, ó, não resistiu à pressão realizada por essa e mergulhou no magma, né, no manto, sob essa aqui. Esse mergulhamento que a placa tectônica sofre após a convergência, lembrando que isso acontece em centenas de milhões de anos, não é um processo, não é um processo instantâneo, nós vamos chamar de subducção. Na convergência, uma placa é mais forte do que a outra, digamos assim, a mais fraca, que não resiste à força da outra, mergulha sob a mais forte, e esse mergulhamento é chamado de subducção. Show! Nome técnico, você percebeu, mas o meu foco vai ser aqui, ó. Percebam esse enrugamento, certo? Aqui, que vai seguindo sobre as placas. Vamos pensar numa colisão de dois automóveis, né? Quando os automóveis batem, colidem, o que vai acontecer? As latarias vão amassar, né? Vão dobrar. É um processo instantâneo. Bateu, pá! E aí as latarias dobram, amassam. As rochas que compõem as placas tectônicas também amassam, também dobram. Não é um processo instantâneo de bateu, dobrou, como é o caso dos carros. Ao longo de centenas de milhões de anos, né, as rochas, por conta da convergência, vão dobrando, 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 dobrando e assumindo esse perfil aqui. Então, quando você olha, na verdade, uma cadeia montanhosa como essa aqui, Cordilheira dos Andes, é entender que há duas placas tectônicas convergindo e ao longo de centenas de milhões de anos, o material rochoso delas foi dobrando, dobrando. Nós chamamos, né, formações como essas de dobramentos modernos. Dobramentos porque você acabou de ver que a convergência dobra o material rochoso. Modernos porque começaram a acontecer há pouco tempo, levando em consideração os 4 bilhões e 600 milhões de anos da Terra. Certo? Então percebam aqui, ó, nesse mapa, ó, Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Eu tenho a placa sul-americana convergindo com a placa de Nazca. Vamos pegar aqui, lembra lá na deriva continental que eu pedi que você olha para a Índia, aqui, ó. Placa indo-australiana se chocando com a placa euroasiática. E aí, notem que aqui surgirá a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Então, as manchas, na verdade, escuras, representam cadeias montanhosas, dobramentos modernos existentes na Terra, e você vai notar com simplicidade, com facilidade, que elas estão em limites convergentes de placas tectônicas. Bob, aí nessas áreas onde estão os dobramentos modernos, vai acontecer terremotos? Sim. É possível ter atividade vulcânica?
Sim. Então, estou mostrando para vocês que o principal desdobramento da convergência é a formação dos dobramentos modernos, mas outros processos podem estar também envolvidos. Ok? Lindos! Vamos falar das placas transformantes ou transcorrentes. Notem, elas estão deslizando uma na outra. Esse deslizar que uma realiza na outra vai promover trepidações na litosfera, e aí olha só que pode gerar como consequência uma imensa rachadura. Isso aqui é a imagem da chamada falha de St. Andrews ou San Andreas ou Santo André, correto? Ela está, vou mostrar para vocês aqui, ó, onde ela ocorre, essa linha vermelha. Notem, ó, no estado da Califórnia, certo? Nos Estados Unidos. Aqui você tem placa norte-americana e placa do Pacífico, ó, fazendo a transformância. E aí surgindo essa imensa rachadura, que ela tem aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, podendo chegar, na verdade, a 800 metros de profundidade. E aí, segundo especialistas, né, segundo geólogos, se essa falha geológica continuar a abrir, é possível que essa parte da Califórnia aqui, ó, pá, se separe do território e se torne aqui uma ilha, certo? Bob, aqui eu tenho ocorrência de terremotos? Sim. Bob, aqui eu posso ter atividade vulcânica? Sim. É uma transformância que, como consequência mais significativa, gera a formação de uma falha, mas outros eventos também estão associados. Ok? Beleza? Lindos! Vamos conversar sobre agora divergência, né? Separação de placas tectônicas. E aí, eu trouxe aqui de volta, né, agora de forma estática, a deriva continental, para te lembrar o quê? A Pangeia estava aqui, tínhamos um único oceano. Na medida em que a deriva vai acontecendo, os espaços que surgiram entre os compartimentos continentais foram ocupados pelo oceano, dando origem, né, aos oceanos que nós conhecemos. E aí que a divergência entra na questão de qual consequência tornou-se muito significativa em relação a ela. O que acontece? Olha essa imagem aqui. Eu tenho um compartimento, né, continental único e ele está começando a sofrer divergência, ó, e está afastando, ó, como aconteceu entre a América do Sul e a África, por exemplo. Na medida em que houve espaço, ó, suficiente entre os compartimentos, olha aqui a água do oceano, né? Então aqui, por exemplo, Oceano Atlântico com a América do Sul e a África se separando, beleza? Só que notem esse vermelhinho aqui. O que é esse vermelhinho? Esse vermelhinho é o magma que foi encontrando espaço para sair, né, na medida em que a litosfera foi sofrendo rachaduras. E aí, queridões, o magma chega até a superfície, ele vai entrar em contato com menor temperatura, ainda mais com água. O que vai acontecer? Ele vai endurecer, ele vai solidificar. Só que isso vem acontecendo ao longo de centenas de milhões de anos. O magma saindo, solidifica. O magma sai, solidifica e fica mais alto ali. Aí o magma sai, solidifica e fica mais alto ali. Aí você imagina esse processo, como eu disse, acontecendo ao longo de centenas de milhões de anos. Vai acabar surgindo cadeias montanhosas no fundo do mar. Notem aqui, ó, entre a África e a América do Sul, essa mancha mais escura aqui representa uma cadeia montanhosa que surgiu no fundo do Oceano Atlântico a partir da evasão de material vulcânico. Então, peraí, Bob, o material vulcânico vai saindo, vai solidificando, vai se depositando sobre ele mesmo e vai assumindo altitudes cada vez maiores. Aí, nos perguntamos assim, será que é possível visualizar essas cadeias montanhosas? Queridos, Japão, Islândia, Havaí, Fernando de Noronha, são picos dessas cadeias montanhosas que surgiram no fundo do mar, que são chamadas de
dorsais oceânicas, né? Dorsais meso-oceânicas, ou seja, dorsais no meio dos oceanos. A questão é que o Japão, a Islândia, Fernando de Noronha e Havaí são picos dessas dorsais que emergiram. Então as dorsais ficaram tão altas que os seus picos conseguiram sair, né, emergir à superfície oceânica e se tornaram ilhas hoje, normalmente, no caso do Japão, intensamente ocupadas. Correto? Beleza? Além da formação de dorsais oceânicas, algo que vem sendo estudado e chamando bastante atenção da comunidade geológica é o que vem ocorrendo na África, nessa parte aqui que a gente chama de chifre da África. Nós temos a placa africana, a placa principal, e uma placa secundária chamada placa da Somália. Então, você tem aqui embaixo correntes convectivas tão fortes, certo? Que vem promovendo, ela vem de baixo para cima. Ela vem de baixo para cima. De baixo para cima, vem promovendo a divergência, a separação da placa africana da placa da Somália. E aí surgiu uma rachadura imensa, uma grande fenda aqui, né, chamada de Rift Valley, né, o Vale da Fenda. Então, há estimativas, inclusive, que essa parte da África aqui possa se separar do continente e se transformar numa ilha. Eu trouxe esse mapa aqui para que você perceba a qual parte da África eu estou me referindo, onde aqui segue uma imensa rachadura chamada de Rift Valley, ok? Queridões, vamos conversar sobre o vulcanismo. O vulcanismo, ele representa a saída do magma até a superfície. Então, o magma ele vai encontrar algum tipo de abertura, ele vai extravasar, ele vai evadir, chegar à superfície, a isso nós vamos chamar de vulcanismo. Correto? Trouxe esse mapa aqui te mostrando que em raras exceções, como é o caso aqui do Rift Valley, no meio do continente africano, o vulcanismo ele vai acontecer principalmente onde? Nas proximidades das bordas das placas tectônicas. Então, aqui, como eu disse, onde os movimentos delas vão gerar mais intensidade, maior energia, então surgindo mais aberturas, certo, na litosfera, permitindo a evasão do magma. É muito comum que nós associemos o vulcanismo ao vulcão, certo? É um elemento bastante representativo. Aqui nós temos um processo de formação do vulcão, o magma sai, certo? E aí o próprio magma, olha só, ele vai se escorrendo e ao longo do tempo ele vai se solidificando e formando, na verdade, o cone que a gente entende como vulcão. Queridos, o vulcanismo ele apenas depende da saída do magma na superfície, certo? Agora, a formação do vulcão é uma consequência do próprio vulcanismo, porque o magma ele vai saindo, ele vai se solidificando e aumentando a estrutura que a gente conhece como vulcão. Perfeito? Lindos? O vulcão pode acontecer tanto, né, o vulcanismo e, consequentemente, formação de vulcão, pode acontecer tanto na litosfera continental quanto na oceânica. Aqui eu trouxe a imagem, né, um esquema mostrando a formação de um vulcão em área oceânica. Aqui, ó, Havaí e Japão, como eu mostrei para vocês, são picos de ilhas, né? São ilhas vulcânicas e representam muito bem a atividade vulcânica acontecendo no meio do oceano. Essas imagens aqui são mega interessantes. Percebam, isso aqui é água, tá, gente? Isso aqui é vulcão, olha, no fundo do mar. Notem uma erupção acontecendo debaixo, né, d'água para a superfície. Então, só para enfatizar a questão do vulcanismo acontecendo tanto em área continental quanto em área oceânica. Ok, lindões? Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão do vulcão em Nova Iguaçu. Dos anos 70 para os anos 80, houve dois pesquisadores famosíssimos da UFRJ e da Rural, certo? Dois geólogos muito
credibilizados no Brasil que fizeram os estudos e chegaram à conclusão de que houve atividade vulcânica, certo? Numa área em Nova Iguaçu, que hoje é um parque municipal, e eles encontraram rochas de origem vulcânica numa posição circular que aguçaram o ímpeto científico deles a fazerem mais estudos e concluir que ali houve uma ação vulcânica, certo, no passado. Então, trouxe aqui a imagem que fica na parte norte da Serra de Madureira, especificamente na cidade de Nova Iguaçu, onde hoje há um parque municipal em torno ali da antiga cratera do vulcão. Vulcanismo inativo, certo? Porque hoje a litosfera encontra-se bastante estável nessa área. É até importante usar esse contexto aqui para que a gente discuta que existe um vulcanismo que já está inativo, como é o caso de Nova Iguaçu, onde a estabilidade tectônica foi atingida. Agora tem um vulcanismo que ele se mantém o quê? Adormecido, aquele vulcão adormecido, que a qualquer momento a atividade tectônica fica forte e faz com que as ações vulcânicas retornem. E tem aquele vulcanismo ativo em que o vulcão, certo, ele está ali sempre, mesmo que seja fumaça, mesmo que seja rocha incandescente, ele demonstra ali um movimento constante, ok? Vamos conversar sobre o terremoto. Então, vocês sabem que a litosfera ela sofre trepidações que são responsáveis pela ocorrência de destruição, de perda de vida, certo? E essas trepidações, elas são resultantes de energia promovida por alguma movimentação no interior da Terra. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Eu tenho um compartimento tectônico, um compartimento de uma placa tectônica. Percebam que existe uma falha aqui, nesse compartimento. Então o manto está aqui embaixo, sendo movimentado pelas correntes convectivas. E aí não é difícil que esses dois blocões eles saiam do lugar. Mesmo que sejam alguns centímetros, isso aqui vai gerar energia que vai se propagando por toda a litosfera até chegar aqui na superfície. E aqui começam as trepidações que nós chamaremos de terremotos. Queridos, percebam que aqui no meio da litosfera, de onde a energia começou a ser propagada, onde o terremoto se iniciou, vamos chamar de hipocentro, o prefixo hipo abaixo de. E o primeiro ponto da superfície, onde começam os tremores e, consequentemente, onde eles são mais fortes, e dele propaga-se para outras áreas da superfície, nós vamos chamar de epicentro. Ok? Beleza? Maravilhosos. Aqui a gente vai perceber várias bolinhas, e essas bolinhas representam áreas sujeitas, certo, à atividade de terremoto. Certo? Por que tem bolinhas vermelhas, tem bolinhas amarelas e bolinhas pretas? Elas vão significar as diferenças de intensidade. Então você vai perceber o seguinte, que as bolinhas vermelhas, elas estão em áreas onde os terremotos acontecem com maior intensidade. As bolinhas amarelas medianas e as pretas com menos intensidade. Certo? Quando eu falo de intensidade, eu estou levando em consideração a chamada escala Richter. Richter sob o nome de um geólogo que criou uma escala de mensuração, de magnitude dos terremotos e, consequentemente, uma avaliação de que consequências, do nível de consequências que eles podem gerar. Então, óbvio que os terremotos variam numa escala de 1 a 9, e aí acontece, quanto mais forte for o terremoto, claro que maior vai ser, maiores serão, mais intensas serão as consequências por ele gerado, ok? Show de bola? Queridões, e aí a questão de terremotos no Brasil. Nesse mapa aqui a gente trabalha a identificação de alguns terremotos no Brasil que foram ao longo da história predominantemente de média e baixa intensidade. E aí a gente já viu lá no início que a posição do Brasil
na parte central da placa tectônica sul-americana, explica o porquê dessa pouca ocorrência de terremotos, e os que ocorrem são de fraca intensidade. Nesse mapa, eu quero que vocês observem essas linhas vermelhas, esses riscos vermelhos no mapa do Brasil. São falhas, né? São pequenas rachaduras que estão na litosfera aqui no território brasileiro e que muitas vezes elas se movimentam. Os geólogos chamam de acomodações de camadas internas. Então são situações que acabam promovendo a movimentação, né? Os tremores, só que de baixa intensidade. Então, recapitulando, terremotos no Brasil são predominantemente consequentes de quê? De acomodações de camadas internas, de pequenas movimentações que acontecem nessas falhas aqui, tá? Queridões, até agora eu estou focando nos terremotos acontecendo aonde? Na litosfera continental. Se a gente trabalha terremotos acontecendo na litosfera oceânica, temos as seguintes considerações. Esse terremoto ele pode acontecer de forma fraca ou forte, certo? Se um terremoto acontece na litosfera oceânica e ele é fraco, ele não vai gerar nenhum tipo de consequência quanto à dinâmica oceânica. Agora, um terremoto muito forte acontecendo na área oceânica, né, no piso oceânico, na litosfera oceânica, ele vai poder movimentar um volume grande de água como consequência. Então, formou-se um maremoto. Então, um terremoto forte pode produzir um maremoto. Agora, um terremoto muito forte em área oceânica vai gerar um maremoto enorme. E um maremoto enorme, ele vai movimentar o volume d'água de onde aconteceu, né, o epicentro até chegar na costa, até chegar no continente. Notem o seguinte, ó, conforme eu estou chegando no continente, o que está acontecendo com a profundidade está diminuindo. Então é como se esse volume d'água que está sendo carregado pela energia vai encontrar aqui um paredão que é o continente, né? Que é aqui, ó, que é a frente do continente. Então esse volume d'água vai bater produzindo ondas que podem, na verdade, chegar até 80 metros de altura, chamados tsunamis. Então, tsunami, onda gigante, vai ser consequência de um maremoto muito forte. Então vamos separar as coisas de novo. Terremoto acontecendo no piso oceânico. Se ele for fraco, vai gerar uma movimentaçãozinha imperceptível. Agora, se o terremoto for muito forte, vai gerar um maremoto. Se ele for muito forte, esse maremoto vai ser enorme, movimentando um grande volume d'água, certo? Que quando chega na costa, bate, ó, encontra como um obstáculo a frente do continente, bate e vira onda gigante. É o que chamamos de tsunami. Certo? Ok? Queridos, espero ter ajudado vocês e fiquem atentos aí às aulas que estão sendo gravadas e nós vamos nos ver aí nas próximas, ok? Um beijão, lindos!